Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Foi um momento muito importante na minha vida e que deu uma virada de chave para mim, na minha vida cristã. Eu acredito que essa minha história possa ajudar outras pessoas a não cometer os mesmos erros que eu cometi e que vocês possam ser edificados com esse meu testemunho. Eu vou tentar ser bem objetiva para contar essa história e passar aqui o que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar para vocês. Mas antes, eu preciso conceituar vocês de como foi um pouquinho da minha criação. Eu nasci em um lar que nós não tínhamos a religião como base, né? Meus pais eram pessoas muito dedicadas, muito trabalhadoras, muito honestas, mas eles não praticavam nenhuma religião. Na verdade, meu pai era um católico não praticante, a minha mãe, ela já tinha mais, ela se identificava mais com religiões de base africana, com matrizes de base africana, mas religião não era um assunto que nós conversávamos, nós não falávamos sobre. Quando eu era criança, eu escutava algumas histórias sobre Jesus do meu pai, mas para mim Jesus era só um homem bom que veio à Terra e morreu numa cruz. Eu não tinha um entendimento real, eu não tinha muita informação sobre quem era Jesus. Então, esse foi o contexto no qual eu cresci. Com 16 anos, eu comecei a namorar e a mãe desse meu primeiro namorado, ela era evangélica e a gente se dava muito bem, então ela sempre me chamava para ir para a igreja. E eu, para agradar ela, porque eu gostava muito dela, a gente se dava muito bem, então eu acabava indo para a igreja, mas para acompanhá-la, né? Então, mas foi assim que eu conheci Jesus, que eu comecei a frequentar a igreja, e foi nessa mesma fase que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. O tempo passou, né? E a partir dos 16 anos eu comecei a ter algum contato com Jesus, e aí começou a minha história, a nossa relação. E foi cada ano que se passava nessa nossa relação, eu ia tendo mais intimidade e mais conexão com Ele. Eu não tinha um bom relacionamento com os meus pais, e isso fez com que eu saísse de casa muito nova, eu tinha 21 anos de idade. E quando eu saí de casa, então, ele virou o meu pai e a minha mãe. Eu coloquei Deus no lugar do meu pai e da minha mãe, e eu conversava com ele como se ele fosse uma pessoa uma pessoa carnal, uma pessoa natural. Então, tudo que eu fazia na minha vida, eu conversava com ele, eu contava pra ele, eu perguntava o que ele achava, e ele me respondia. Então, isso fez com que eu tivesse esse relacionamento de tanto amor, tanta intimidade, e assim, ele realmente é o que eu mais amo nesse mundo, porque desde muito nova, eu sempre me apeguei muito nele, e ele nunca me desamparou. Eu tenho milhares de histórias de pequenos milagres, de grandes milagres na minha vida, que pela fé eu vivi, e por amor e pela graça dele. Ele se mostra presente e vivo na vida de todo aquele que se aproxima dele de coração, que busca intimidade, e ele retribui, ele é maravilhoso, ele é amoroso, ele é paciente. E dos meus 16 anos até hoje, ele tem paciência e todo o amor do mundo para me ensinar, para me mostrar o caminho certo. Então, quando eu aceitei Jesus lá com 16 anos, durante toda essa minha jornada, eu sempre tive ele como a coisa mais importante que eu tinha. Todas as pessoas que conviviam comigo sabiam dessa minha relação com ele, e era muito notável, porque desde os detalhes, assim, desde coisas muito pequenas, desde milagres assim surreais na minha vida, a minha vida aconteceu, mesmo eu saindo de casa tão nova, eu tive um amparo muito grande. Então isso fez com que as coisas, a minha fé e o meu relacionamento com ele, aproximaram a graça dele na minha vida. Então eu vivi coisas assim maravilhosas, incríveis. Então, mesmo eu tendo uma relação complicada com os meus pais, ter algumas feridas, ele curou todas, e ele fez eu viver coisas extraordinárias, ele me honrou, ele foi incrível na minha vida. E só que, o que acontece? Quando eu era mais nova, eu não tinha muito juízo. Eu amava Deus de todo o meu coração. E por amar a Deus, eu fazia as coisas certas, eu tentava fazer tudo certo. Então, com as pessoas, eu tentava ser honesta, eu sempre fui uma pessoa que tentei ser o máximo, mais próximo de, assim, uma pessoa correta, justa, não pecar contra o meu irmão e contra o meu pai. E ele sempre falava isso, que o meu pecado era contra mim mesma, não era contra ele ou contra o meu irmão. E é aí, nesse ponto, que a história começa.
O que eu entendia na minha relação com ele é que se eu amasse acima de todas as coisas, se eu amasse meus irmãos como a mim mesmo, que era não querer o mal, não prejudicar, não, né, ajudar sempre que possível, né, só fazer as coisas certas, tanto para ele, colocar ele em primeiro lugar na minha vida e tentar fazer tudo certo, tava tudo certo para mim, tava tudo bem. Só que eu não entendia que quando eu pecava contra mim, e ele sempre me falava que eu pecava contra mim mesma, eu estava, de uma certa forma, também me distanciando dele. E eu vou contar aqui aí agora, que começa a história que eu quero contar para vocês, que é esse testemunho que eu quero apresentar e que eu espero que edifique muito a vida de vocês mesmo, porque eu tô vindo aqui com muito amor pelos meus irmãos em Cristo para testemunhar isso e que isso sirva de exemplo para alguém que está assistindo esse vídeo. Dos meus 20 anos, dos meus 20 até os meus 30 anos, eu era uma pessoa que eu gostava muito de sair, época de faculdade, pessoal do trabalho e tal, então eu gostava muito de sair e desde muito novinha eu fumava, eu comecei a fumar com 16 anos de idade, eu bebia, eu adorava ir pra barzinho, pra balada, e eu bebia bebida alcoólica e algumas vezes ficava embriagada. E eu, desde os meus 20 anos mais ou menos, eu comecei a fumar maconha e eu fumava muita maconha. Mas para vocês terem uma noção, para mim isso não tinha problema nenhum, porque eu amava muito a Deus e eu amava os meus irmãos, né? Conforme a Bíblia, que era, né, ter compaixão, ter empatia, né, não julgar e dessas coisas todas. Eu só fazia, né, curtir ali o que eu achava que não tinha nenhum problema. Então eu bebia, eu fumava maconha, fumei maconha por muitos anos. Então, mas eu achava que realmente não tinha problema nenhum. Eu pensava, mas é da natureza, você planta, né? Ainda mais porque as que eu fumava normalmente eram de plantação doméstica. Então, eu pensava realmente que não tinha problema nenhum em fazer as coisas que eu fazia. Só que eu não enxergava que beber, fumar maconha, isso fazia com que eu acabasse quebrando a minha conexão espiritual, me afastava de Deus de uma certa forma, me confundia, me fazia com que eu não conseguisse enxergar com clareza as coisas que ele queria me dizer, fazia com que eu acabasse não tendo tanta sensibilidade como hoje eu vejo que eu poderia ter, se eu realmente me afastasse de todo o mal, de todo o pecado. Porque pecar contra você mesmo também é um pecado. Também, não existe pecado pequeno e pecado grande, mas naquela época eu não entendia isso. Isso não era claro para mim. Porque até mesmo por eu pecar, eu não conseguia ter essa minha visão aberta, assim, né? Eu não conseguia enxergar a verdade. Então, até esse próprio pecado me impedia de avançar, né, na minha vida espiritual. Então, isso foi uma coisa que eu só fui perceber claramente a partir de um momento que foi essa virada de chave que eu quero compartilhar com vocês aqui. Essa semana eu postei um vídeo onde eu falo porque eu não mais falei palavrão. Porque graças a Deus eu não tenho o hábito de ver nenhum demônio por aí andando por aí. Eu não tenho, graças a Deus. E continua assim, amém. Mas teve uma situação que eu vi um demônio nitidamente na minha frente. Ele se personificou na minha frente. Ele passou na minha calçada. E aí aquilo marcou muito comigo. Naquela semana eu sofri um ataque espiritual muito forte. E foi isso que virou a chave para mim. Eu trabalho com tecnologia, né? Então eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito boas. E tudo isso com o direcionamento de Deus. Porque até assim, a minha profissão, eu conversava com ele, eu converso com ele, como se ele fosse uma pessoa. Então eu perguntava pra ele, ele me ajudou, ele foi assim, guiando o meu caminho, eu fui meio que seguindo, caí na área de tecnologia, foi uma área que graças a Deus eu me consolidei, eu sou, apesar de fumar maconha e tudo mais, mas eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui muito dedicada, então eu sempre conseguia ótimos clientes, eu sempre fui muito dedicada aos estudos, então isso fazia com que eu também tivesse uma boa posição. Então essas minhas curtidas de final de semana acabavam não impactando a minha vida, porque a minha vida profissional eu tinha uma boa estrutura, assim, né, e ainda mais na área que eu trabalho, que é uma área com um mercado muito pequeno, você sempre tá com as mesmas pessoas, passa ano e volta ano, e você tá assim, eu sempre tô lidando com as mesmas pessoas, a gente é um circuito muito pequeno que as pessoas conhecem há muitos anos, então graças a Deus,
Pelo meu trabalho até eu sempre consegui ótimos clientes. E dessa vez não tinha sido diferente. Eu fui convidada para participar de um processo seletivo de uma empresa, de uma multinacional japonesa. Eu sempre tive muita experiência no setor alimentício, né, na área de tecnologia e voltada a negócios para indústrias alimentícias. Trabalhei sempre nas líderes de mercado e recebi esse convite para participar desse processo. E quando eu fui participar desse processo, esse processo foi um processo super complicado, super demorado, foram meses, foram muitas entrevistas. Eu estava concorrendo com pessoas que tinham ali um network forte, né, pessoas casadas com outras pessoas que tinham indicações fortes para entrar naquela empresa, mas mesmo assim eu consegui passar nessa vaga e entrei depois de um longo processo, depois de 3 meses, se eu não me engano, de todas as etapas práticas, etapas psicológicas, né, conhecimento de negócios, conhecimentos em tecnologia, todo o processo. Depois de um bom tempo, depois de todo aquele processo bem extenso, eu consegui entrar nessa empresa. Então, por eu sempre tentar ser muito correto com as minhas coisas, eu acabava sempre tendo, né, boas oportunidades, como eu disse. Só que nessa empresa foi diferente. Eu entrei nessa empresa e eu passei por um processo muito longo. E eu entrei, comecei a me socializar com a equipe, né, e normal, mais uma empresa, eu já tinha nesse meu tempo de carreira, eu já dei consultoria para mais de 100 empresas, então para mim ali era só mais uma, não tinha nada de novo debaixo do sol. E só que não, ali foi bem diferente para mim. Naquela época, era uma época que eu saía bastante, né, e saía e fazia, né, todas as coisas quando eu saía, e era uma época que eu estava também bem próxima de Deus. Então, todo dia de manhã, eu orava e falava, Pai, que onde eu for as pessoas sintam a Tua presença, que por onde eu caminhar que as pessoas sintam Jesus em mim. E que eu consiga, né, ser uma pessoa que reflita, né, a sua bondade, a sua postura, a sua coerência, né, que eu consiga transmitir essa mensagem para as pessoas, que eu consiga, através do meu exemplo, trazer outras pessoas para você. Eu sempre pensava isso. Então, e todo dia de manhã eu orava. Eu lembro que dirigindo o carro, né, para ir trabalhar, todos os dias eu fazia essa oração. Só que aí que estava o perigo que eu não sabia, que eu não tinha a mínima ideia. Deus, Ele é maravilhoso e Ele é amor. E quando eu pedia para Ele estar do meu lado, Ele vinha e Ele me enchia da presença dEle. Ele me enchia muito da presença dEle. Só que o que eu não sabia é que eu, cheia da presença de Jesus, do Espírito Santo na minha vida, fazendo tantas coisas, cometendo os pecados contra mim, de beber, de fumar, eu acabava dando legalidade para o inimigo entrar na minha vida. E imagina só uma pessoa que está cheia da presença de Deus, uma pessoa que aonde vai pede para que as pessoas sintam Jesus nela, uma pessoa que dá total legalidade no mundo espiritual para o inimigo me atacar. Bebendo, fumando, falando palavrão, porque foi, né, essa história que eu tô contando para vocês é que se conecta com o vídeo que eu postei essa semana a respeito do palavrão, que foi tudo nessa mesma semana. Então imagina a bomba que foi. Você tá cheio da presença de Deus, pedir, mas você pecar, você dá legalidade. O que acontece? O inimigo fica furioso e ele vai te atacar. E quando ele te atacar, ele vai te atacar com muita força. E quando ele te atacar com muita força, ele vai conseguir te derrubar. Porque você tá cheio da presença de Deus, mas você tá cheio de pecados e você dá legalidade para ele fazer isso. Então ele vem e ele te derruba. E foi isso que ele fez comigo. Naquele ambiente onde eu trabalhava, eu tinha que reportar. Eu não me reportava diretamente para essa pessoa, mas era uma pessoa que eu tinha que trabalhar e era um superior. E era uma pessoa nitidamente que eu sentia que precisava de ouvir falar de Deus, que ele precisava ouvir falar de Deus. E em um outro vídeo eu falei pra vocês também que eu sempre achava que ninguém era 100% ruim, até eu conhecer aquela pessoa e ver que talvez existissem algumas pessoas que são realmente ruins. Como eu achava que aquela pessoa precisava ouvir de Deus, nas nossas conversas, porque não no horário de trabalho, mas às vezes a gente saía, né? A gente saía fora do horário, né? A turma toda do trabalho saía. A gente gostava muito de ir pro karaokê. E aí a gente bebia e tal. E mesmo quando eu bebia, eu falava de Deus. E eu comecei a falar muito de Deus para essa pessoa. E o que acontece? O inimigo, ele achou um prato cheio. Porque ele viu uma pessoa que ama Deus, que é cheia da presença de Deus, que irritou ele profundamente e que estava dando toda a legalidade do mundo para ele atacar. Então ele veio com tudo pra cima de mim.
Essa pessoa acabou cada vez mais tentando me agredir de todas as formas. E ele começou a me cercar, e ele me assediava, e aquilo ficou insustentável a ponto de eu ter que sair da empresa. Só que aquilo aconteceu comigo de uma forma tão forte, tão violenta, com uma batalha espiritual ali foi tão grande, que eu saí daquela empresa, eu não conseguia levantar da cama. Eu fiquei umas 2 semanas deitada na cama, super arrasada, super triste, porque na minha cabeça o que tinha acontecido comigo era assim, todas as conquistas que eu tinha realizado, todas as grandes empresas que eu tinha trabalhado, toda a minha qualificação, né, tudo que eu tinha conquistado na minha carreira tinha ido por água abaixo, porque o que o inimigo colocou na minha cabeça? Ele colocou que eu só tinha conseguido entrar naquela empresa por causa da minha aparência, porque aquele homem só tinha me contratado por conta da minha aparência física. Hoje eu enxergo que não foi isso. Eu participei de um processo seletivo muito concorrido, eu estava concorrendo com pessoas que tinham indicações muito fortes, pessoas que eram amigas da pessoa, inclusive da pessoa que estava me supervisionando diretamente, né, do meu superior direto, e que a pessoa chegou claramente falou para mim, eu não pude contratar essa pessoa porque era diferente, era muito desnivelado. Eu ia me prejudicar se eu contratasse outra pessoa porque o nível era muito diferente. Eu contratei você por mérito. E ela me falou isso antes de tudo isso acontecer. Mas quando esse ataque espiritual aconteceu na minha mente, automaticamente o que aconteceu na minha cabeça foi: ele me contratou por conta da minha aparência, eu não tenho competência, eu não consigo, eu não sou merecedora de nada. E foram essas as mentiras que o inimigo foi colocando na minha cabeça. E eu acabei ficando ali 2 semanas, 3 semanas ali deitada em cima. Eu não conseguia levantar da cama. Eu fiquei triste, eu fiquei arrasada, eu fiquei muito decepcionada, porque pra mim, toda a segurança que eu tinha de ir dar treinamentos para as empresas, dar treinamento para a empresa inteira, circular, fazer, porque eu sempre fui muito articulada, sempre fui de me comunicar muito bem. Aquilo acabou com a minha autoestima. E acabou que eu comecei a ficar retraída, eu comecei a falar baixo, eu não conseguia falar alto. Aquilo, assim, me travou de uma forma tão absurda, me deu um trauma, foi um choque, foi uma batalha espiritual tão grande, que aquilo, assim, me marcou por muito tempo. Muito tempo. E quando eu percebi, e na época eu não estava entendendo muito bem, porque quando acontece essa situação, você não enxerga. Foi nessa mesma semana que eu vi o que eu falei pra vocês do vídeo do palavrão. Eu vou deixar um link aqui pra vocês assistirem também o vídeo do palavrão. Foi nessa mesma semana, foi aquele presságio. No vídeo do palavrão eu falo, eu vejo que não foi nada demais, e hoje realmente Deus curou todas as minhas feridas, e hoje eu tô aqui conversando com vocês, né? Então, naquela época era impensável vir aqui falar com as pessoas no YouTube, era impensável, porque eu não conseguia nem falar direito, assim. Eu falava para dentro, eu não tinha mais aquela autonomia, né, eu era muito articulada, eu não perdi completamente isso, eu me anulei, eu achei que tudo que todas as empresas que eu tinha conseguido, todos os trabalhos que eu tinha conseguido, era por causa da minha aparência. E hoje eu tenho plena consciência de que não foi. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito, sempre fui muito responsável. Tenho ótimas indicações, né, durante toda a minha carreira. Sempre trabalhei com as mesmas pessoas, todas as pessoas me conhecem e sabem da minha qualificação. Mas naquela época eu não tive esse pensamento. O inimigo, ele me cegou. Ele pintou e bordou, ele achou um prato cheio em mim. E isso foi um processo até eu me recuperar de tudo isso, viu? Foi um processo que Deus foi me curando, foi me libertando, e aí até ele conseguir me restaurar. E hoje, de uma pessoa que estava completamente travada, uma pessoa que mal conseguia conversar com outras pessoas, eu tô aqui no YouTube contando esse testemunho para vocês entenderem, né, que toda a honra, toda a glória para Ele. Porque toda a honra e toda a glória é pra Ele, e Ele realmente curou minhas feridas, e eu fico emocionada porque lembrar essa história, lembrar tudo que Ele faz, o que Ele fez, e o que Ele, sabe, toda a honra e toda a glória é pra Ele, porque Ele realmente me restaurou, Ele me curou, e hoje eu tô aqui falando com vocês no YouTube, dando esse testemunho para que vocês entendam o poder de você amar a Cristo, de você amá-lo, ir para a igreja, buscá-lo de todo o seu coração, mas você dá legalidade para o inimigo. Quando você dá legalidade para o inimigo, ele acaba encontrando... Nossa, é o que ele mais quer. É o que ele mais quer. É que a gente
ame a Cristo e dê liberdade para Ele. Porque quando a gente ama a Cristo, ele fica furioso e ele vem pra cima. Porque se você não ama Cristo, se você não tá nem aí pra Deus, ele não vai se importar com você. Ele não vai dar a mínima. É igual aquela história do homem que tá andando em cima do muro, que de um lado tem os anjos e do outro lado tem os demônios, e do lado dos anjos, os anjos vem, por favor, vem pra cá, pelo amor de Deus, pula pra esse lado. E do lado dos demônios, os demônios estão caminhando de boa, não estão dando a mínima pro cara. Aí o cara pergunta, nossa, por que os demônios não estão me chamando pra ir pro lado deles? E os anjos estão aqui desesperados. É porque quem tá em cima do muro já tá com os demônios. Quem está em cima do muro já está na área deles, eles já podem pintar e bordar na nossa vida. E foi isso que aconteceu comigo. Essa foi a situação mais forte, né? Claro que aconteceram outras coisas pequenas na minha vida, mas isso foi o grande fato que fez eu enxergar e que foi, né, com o tempo, conforme Deus foi me curando, Ele foi desvendando os meus olhos e foi fazendo eu enxergar, né, que não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. E que nós temos que viver cada vez mais em santidade, tentar viver, porque ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas ter essa consciência de que quanto mais longe do pecado estivermos, mais perto de Deus nós vamos estar, e não porque Ele se afasta de nós, mas é porque nós nos afastamos dEle, nós nos esfriamos espiritualmente, nós começamos a colocar vendas nos nossos próprios olhos, e o inimigo começa a ter legalidade. Então, não adianta a gente amar a Deus e pecar, seja lá, contra quem for, contra Deus, contra o Espírito Santo, contra os nossos irmãos ou contra nós mesmos. O pecado deve ser odiado. E nós estamos vivendo tempos bíblicos e que fazem com que eu tenha mais vontade ainda de vir aqui e falar isso para vocês, meus irmãos, para que essa minha história vivifique e edifique a vida de alguém que esteja assistindo, que esteja indo por esse caminho, porque eu não tinha essa informação até passar por isso. Então eu quero compartilhar com vocês e declarar aqui que se o inimigo tem alcançado a vida de vocês através desses pecados, que nós não temos entendimento, sabedoria, que tudo isso caia por terra, em nome de Jesus, e que você seja desperto e que busque a Deus de todo o seu coração, para que você tenha uma vida cada vez mais plena e feliz ao lado do nosso Pai. Tá bom, meus amados? Então, essa é a história que eu queria passar para vocês. Espero que esse vídeo tenha edificado a vida de alguém que está assistindo e nós nos vemos na próxima. Beijo, até mais.